Olá, olá, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Lugar de Debates. Esse que é o melhor lugar para você estar na sexta-feira para discutir políticas públicas, inclusão, cultura e vários outros temas que são importantes para a sociedade marabaense, para falar do poder legislativo e como que anda as ações da nossa Casa de Leis aqui em Marabá. Nós estamos hoje com uma convidada que vai trazer um tema muito importante para nós, é um tema sobre inclusão das pessoas que são cegas. E hoje nós vamos falar, nós estamos no mês do Braille também. Então, nós vamos falar hoje sobre audiodescrição e Braille. Você já ouviu falar em audiodescrição? Você já ouviu falar em Braille? Talvez Braille seja até mais conhecido do que audiodescrição, mas são duas ferramentas importantes de inclusão nas diversas áreas. Inclusive, hoje em dia, nós temos visto muito audiodescrição presente nas artes, no cinema, nos livros, nas músicas e no audiovisual como um todo. Então, hoje nós vamos conversar com uma especialista em audiodescrição, a Lúcia Cristina, que é lá da Unifesp. Seja muito bem-vinda, Lúcia. Boa noite. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que me sinto extremamente feliz em ver que essa casa, que é do povo, está preocupado com as ações de acessibilidade para a população que tem deficiência aqui em Marabá. Então, assim, muito obrigada pelo convite e dizer que também é extremamente importante a gente trazer a público e conversar sobre essas questões que são extremamente necessárias para que a gente consiga mudar, desconstruir eh, conceitos e preconceitos e assim a gente tentar minimizar, se não eliminar completamente o capacitismo que tem na nossa sociedade atualmente. Muito bem, Lúcia. Nós que ficamos felizes em você aceitar o nosso convite. Na semana passada nós não tivemos podcast, né, gente? Porque nós tivemos aí um feriadão muito grande no meio da semana. Não foi possível gravar. E nós trouxemos a Lúcia hoje aqui para falar desse tema. Está encerrando o mês, mas eu acho que essas temáticas precisam ser discutidas sempre, não só nesse mês, que é um mês que provoca as reflexões com mais evidência. Mas a gente agradece muito a sua presença aqui com a gente. Bom, para começar logo, eu quero ler aqui um poema do meu querido poeta Manuel de Barros. E o poema é Olhos Parados. Para começar, nada melhor que poesia, né, gente? Olhar, reparar, tudo em volta, sem a menor intenção de poesia. Girar os braços, respirar o ar fresco, lembrar dos parentes, lembrar da casa da gente, das irmãs, dos irmãos e dos pais da gente. Lembrar que estão longe e ter saudade deles. Lembrar da cidade onde se nasceu, com inocência e rir sozinho. Olhar para dentro, olhar o mundo. Rir das coisas passadas, ter saudade da pureza. Lembrar das músicas, dos bailes, das namoradas que a gente já teve. Lembrar de lugares pela sensação, pelo sentir, pelo tocar. Os lugares que a gente já foi, que a gente já andou. Lembrar das coisas que a gente já viu, que a gente já sentiu. Lembrar de viagens que a gente já fez e de amigos que ficaram longe. Lembrar dos amigos que estão próximos e das conversas com eles. Saber que a gente tem amigos de fato. Tirar uma folha da árvore, ir mastigando, sentir os ventos no rosto, na pele, sentir o sol, gostar de ver as coisas todas, sentir as coisas todas, gostar de estar ali, caminhando, gostar de estar ali, assim, esquecido, gostar desse momento, gostar dessa emoção tão cheia de riquezas, tão cheia de riquezas íntimas. Olhar Parado, de Manuel de Barros. Um poema que nos fala do sentir poético, do sentir e do ver de várias formas, de sentir com a pele e de olhar com o coração e do sentir
a saudade daquilo que já passou e de que já vivemos. Muito bem. Que nessa sexta-feira essa poesia possa inundar seu coração e que você possa vivenciar as experiências cada vez mais com um olhar poético, com um olhar afetivo. É o que eu desejo para você. Muito bem, gente. Vamos começar então aqui com a Lúcia. Eu trouxe aqui um esqueminha, viu, gente? Porque é um tema que é muito novo para mim também. Tenho estudado sobre isso, tenho buscado aprender. E eu trouxe aqui a minha colinha para não fazer nenhuma pergunta que seja errada, inconveniente ou fora de contexto. Muito bem, mas Lúcia, para começar, antes da gente adentrar nessa temática mesmo sobre audiodescrição e Braille, eu quero que você se apresente para a gente. Você é a coordenadora do NAIA, né? Fale para as pessoas o que é o NAIA, quem é a Lúcia, qual a sua formação, conta de forma breve a sua trajetória aí para a gente, a sua trajetória profissional e como que você é, começou a sua carreira, né? Começou o seu trabalho na área da acessibilidade, da inclusão. Então, eu sou bibliotecária, minha primeira formação é de bibliotecária, me formei na UFPA e vim embora para Marabá porque minha família é daqui e acabei trabalhando no município também, trabalhei na Casa da Cultura, trabalhei na biblioteca do professor e aí depois eu entrei na UFPA como bibliotecária e estou lá até o momento. Mas sempre trabalhei como bibliotecária. E paralelo a estar trabalhando, eu também estava me formando em pedagogia pela UFPA na época. E aí, depois de formada, já servidora da UFPA, eu saí da biblioteca e fui para a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação. E quando estava lá, a professora Lucélia, também servidora à época da universidade, me convidou para fazer, desenvolver atividades em alguns dias da semana no núcleo que ela trabalhava, que era o núcleo de acessibilidade e inclusão acadêmica, que o núcleo foi criado por ela, né? Que é o NAIA, né? Que a gente Que chama é de o NAIA. NAIA. Então, quando eu chego no NAIA, só tem de servidor mesmo a Lucélia, eu e uma outra servidora técnica que já não está mais com a gente, voltou, foi para Tocantins, e bolsistas. Então, o núcleo de acessibilidade, ele é um espaço pedagógico que atende os alunos com deficiência da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, matriculados em todos os cursos, né? Eu cheguei lá por essa razão, porque a Lucélia pediu para eu começar a fazer atividades durante alguns dias da semana. E esses alguns dias, 2 dias virou 3 dias, 3 dias virou uma semana, e aí eu acabei sendo removida de vez. Mas quero dizer que quando eu cheguei lá, eu não sabia nada sobre educação especial, sobre inclusão. Era algo que eu ouvia pelas conversas que eu tinha com a Lucélia, que a gente tem uma relação de amizade já há algum tempo, mas eu não dominava nada, como não domino ainda totalmente. Acho que todo mundo está sempre nesse processo de aprender sobre aquilo que você já tem algum conhecimento. A gente nunca está completa, né, nesse sentido. Mas hoje eu posso dizer que eu conheço um pouquinho mais sobre, né? Por estar imersa nesse mundo que trata das discussões de inclusão, de educação especial, das pessoas com deficiência. Cada pessoa é uma pessoa tendo a mesma deficiência. A gente está exposta a situações que de repente nos desafia muito e você é instigada a buscar informações que você não tinha naquele momento. Enfim, é esse contexto que eu vivo hoje. Tem coisas que me assustam no primeiro momento, mas que depois a gente vai buscando informações com conversas com a própria Lucélia, que é doutora na área da educação especial, com outras pessoas, participando de eventos, lendo, estudando sobre o assunto, para também conseguir dar um retorno melhor para as pessoas que nos atendem. Entrar na audiodescrição ocorreu há mais ou menos uns 7 anos atrás, quando
aceitei o convite da Lucélia para fazer um curso no Instituto Benjamin Constant. E lá nós fomos, tanto eu quanto ela, fazer esse curso sobre audiodescrição, quando naquele momento aqui em Marabá ainda não se falava muito sobre essa temática, né? E a gente sempre teve muito essa preocupação de tentar conhecer tudo sobre as tecnologias e os recursos que possibilitam dar condições para as pessoas com deficiência acessar o conhecimento e colocar isso em prática dentro da nossa universidade, dentro do nosso espaço de trabalho. E a nossa intenção inicial foi exatamente essa, mostrar para a nossa universidade, que pretende ser uma instituição acessível, né, que era possível também as pessoas com deficiência visual, cegos e baixa visão, ter acesso às imagens. Então, no primeiro momento foi assim desafiador, nos dá um certo medo, insegurança, mas hoje eu posso dizer que eu, de certo modo, transito com uma certa fluidez no mundo da audiodescrição. Como muita coisa em Marabá foi acontecendo assim, né? As pessoas se interessando, se importando, começa fazendo, mesmo sem formação específica para isso, e aí vai se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? A gente vê muitas frentes em Marabá sendo assim, né? E não é diferente, por exemplo, na área da inclusão, né? Da acessibilidade. A professora Lucélia é uma referência, né? No Brasil, inclusive, Sim. né? Como uma pessoa estudiosa, pesquisadora, né? E uma pessoa que luta também por essa causa, né? Na nossa região. E não é fácil, né? E aí agora a gente tem aí desde 2013, se eu não estou enganada, ou é 2012, a gente tem a Unifespa, né? Que muda, né? E aí a gente tem uma universidade que é aqui, na nossa região. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Mudou também, melhorou para o núcleo de acessibilidade a, as ferramentas de trabalho, a estrutura, por estar mais próximo, né? Por ser aqui, na verdade, o centro agora, né? Porque antes era o FPA, vocês tinham que responder tudo por Belém, né? Acaba tornando um pouco mais difícil trazer os recursos, o diálogo, não sei, como é que é agora? Sem dúvida nenhuma, a gente ter a universidade aqui na região, na cidade de Marabá, facilita e muito, né? Não digo que a gente consiga realizar tudo aquilo que a gente pretende com mais facilidade, mas facilita demais. É claro que a gente, quando éramos o FPA, era muito mais difícil a gente ter as condições necessárias para atender não só os alunos que tinha deficiência à época, né, que estava lá com a gente, como também outros alunos de graduação sem deficiência ou com outros transtornos, né? Ter a Unifesp aqui foi bom para a gente que é servidor de lá e que tem mais condições de desenvolver um trabalho, né, em qualquer temática, em qualquer setor da universidade, assim como foi bom para a própria região, porque a gente ter uma universidade aqui, aqui na cidade, né, é muito mais proveitoso, digamos assim, para a região. É muito importante para a região ter esse centro de pesquisa de estudiosos que sempre estão trabalhando e desenvolvendo trabalhos na área, formando profissionais para o mercado de trabalho aqui de Marabá, da região, dos outros estados brasileiros, né? E para os municípios que estão aqui no entorno, porque tem uma referência aqui mais próxima deles do que a UFPA. Não desmerecendo de jeito nenhum todo o trabalho que a UFPA fez aqui na nossa região, mas ter a Unifespa hoje aqui conosco, filha, filha da gente, é muito mais tranquilo trabalhar e ela tem um papel extremamente importante em todas essas atividades desenvolvidas aqui na região. É verdade, sem dúvida, né? Porque tá vendo de mais perto, tá vendo próximo ali as necessidades, né? Mais próximo,
conversa com as pessoas que serão atendidas, né? Sem dúvida, fortalece e melhora o trabalho, com certeza. Mas, Lúcia, eu queria que você falasse aqui pra gente o que exatamente é audiodescrição para as pessoas que não conhecem, né? E como ela funciona na prática, como é que ela é feita na prática. E é um mecanismo que ainda não é muito acessível financeiramente, né? Infelizmente. Cada vez mais eu tenho visto que há experiências, né, com uma maneira de tornar mais acessível financeiramente a execução da audiodescrição, né? Mas como que é na prática e como funciona? Então, a audiodescrição, ela é um recurso de acessibilidade, no qual a gente faz a tradução das imagens para, para a palavra falada, Uhum. né? Eu vou descrever essas imagens para as pessoas cegas, para as pessoas com baixa visão, né? Então, a audiodescrição, ela é exatamente isso, é essa tradução. Explicar, por exemplo, descrever, por exemplo, para uma pessoa cega, como é que é as pessoas, as características, o que ela está vestindo, como é que é o espaço, descrever uma pintura, descrever objetos, descrever obra de arte, descrever cenas de filmes, cenas de livros. A gente sabe que o mundo ele é imensamente ou Visual, né? primordialmente imagético, né, visual. Então, quando a gente consegue descrever para a pessoa, né, cega as imagens, e essas imagens, junto com um texto, vai deixar muito mais claro aquilo que está nos livros, que está nos filmes. Ele vai entender melhor ou conhecer melhor as pessoas com as quais ele está conversando, ou quando ele está assistindo a uma palestra, né, que o palestrante vai lá e se descreve. Então, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade, é uma tecnologia assistiva que pode e que auxilia, né, as pessoas com deficiência, né, para compreender e para ter um acesso maior às informações. Lúcia, e é preciso ter um especialista para construir esse texto, né? Porque ele sabe exatamente como estruturar, por onde começa a descrição da imagem. Porque não é simplesmente pegar a imagem e descrever. Tem uma sequência, uma ordem, né? Por onde Isso. começa, de cima para baixo, ou de baixo para cima, ou da esquerda para a direita. Tem uma sequência adequada, né? Exatamente. Existem técnicas para Uhum, você poder desenvolver a audiodescrição. Existem cursos, inclusive cursos gratuitos nas escolas de governo, uhum. acho que no ENAP tem. É. O Instituto Benjamin Constant, ele tem esses cursos, ele fornece esses cursos. E tem essa técnica mesmo, né, para você poder fazer essa audiodescrição. É preciso saber o que é que você está descrevendo, como está, né? Que linguagem você vai usar para que o público para quem você vai apresentar consiga compreender aquilo que você está falando. Por exemplo, se eu vou descrever algo para um público infantil, eu não posso usar a mesma linguagem que eu vou usar para alguém, por exemplo, da academia, Sim. né? São linguagens completamente diferentes. Se eu sei que vou colocar em palavras, num texto, as imagens que eu estou vendo, eu tenho que escrever de forma coerente para que a pessoa consiga compreender aquilo que eu estou falando. Eu não posso começar a descrever uma imagem de cima, começar descrevendo a Gabi, por exemplo, né? Aqui dizendo como é que é o cabelo da Gabi e de repente eu pular lá para a roupa da Gabi, porque depois eu vou voltar para o rosto da Gabi, vou dizer que ela usa óculos e depois eu volto para então vai ficar uma coisa confusa. É preciso que eu tenha uma ordem. Uma das diretrizes é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Agora, vai existir em algum momento que eu precise mudar essa ordem, porque a imagem impõe isso? Sim, mas aí eu tenho que saber fazer essa audiodescrição, essa descrição de um modo coerente, mesmo não seguindo essa diretriz básica
que é de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é como acontece a escrita ocidental, né? Então, é isso. Então, por exemplo, se fosse me descrever, eu diria: sou uma pessoa de cabelo cacheado, com cachos ondulados, uso um óculos, sou negra, tenho traços indígenas também. Estou usando uma blusa branca com um crachá com um cordão amarelo. Isso. Seria É assim? começar de cima. Sou uma mulher, minha cor é essa, meu cabelo é assim. Exatamente isso. Não ficar indo e voltando, Entendi. né? Porque aí a pessoa vai se confundir, quem está ouvindo. E uma coisa que é importante a gente destacar é que a gente tem a impressão de que a audiodescrição é para pessoas cegas, é para pessoas com baixa visão. Mas, na verdade, a audiodescrição, ela não é somente para quem é cego e para quem tem baixa visão. Ela serve também para pessoas idosas, ela serve para pessoas que têm dislexia, para autistas, para pessoas que não conseguem compreender muito bem certas situações. Ler, né? Então, Quem não ler, consegue ter a ler. compreensão da, né? Então, a audiodescrição, ela abarca um público bem maior daquilo que a gente geralmente vê, que é cego e pessoas com baixa visão. Uma outra coisa que é interessante falar é que a audiodescrição ela não é feita apenas por um profissional, né? Ah, isso eu ia né? perguntar. Não é feita por um único profissional. Tem o audiodescritor, tem o audiodescritor narrador, que Que não é o pode mesmo que escreve o ser, texto, né? que pode ser também o mesmo que escreve o texto, mas se tiver alguém que tem uma voz mais bonita, uma voz mais potente e tal, que trabalhe com locução, ela pode ser, né, o narrador. E tem o consultor, né? Tem o consultor, que é uma pessoa cega, que é uma pessoa que tem deficiência visual obrigatoriamente, porque a gente está construindo, está criando um produto que é para a pessoa cega, que é para a pessoa que tem baixa visão, né? Então, eu não posso legitimar esse produto sendo uma pessoa vidente. Sim. Eu preparo o meu roteiro, eu escrevo as descrições que eu fiz e entrego para uma pessoa cega me dizer se ela está enxergando aquilo que eu escrevi. Aí, se ela disser, ok, eu estou enxergando, está tudo certo. Né? Mas eu, vidente, né, não posso construir e dizer que está tudo certo, que está tudo ok. Né? Eu preciso ter esses profissionais junto comigo para poder ajudar a construir um produto com maior qualidade, para que chegue até o público que a gente tem o objetivo de alcançar com mais clareza, com mais objetivo, com mais sendo mais objetiva, né? E alcançar de fato esse nosso fim. Eu fiz a audiodescrição do teu livro, É, pois né, é. Aham, eu Gabi? ia falar assim, agora a gente ainda bem, porque assim, muitos de nós já tínhamos essa preocupação da acessibilidade, mas agora as leis de fomento à cultura, elas estão colocando como obrigatório ter acessibilidade dentro dos produtos diversos. Aí no meu, como era um livro, eu coloquei a audiodescrição. E aí você fez, né, a audiodescrição para mim do meu livro, do meu primeiro livro literário, foi muito bonita, inclusive a forma como descreveu. E aí eu fiz a narração do livro. E aí lá no livro tem o QR Code, né, com áudio, tem a audiodescrição disponível para quem quiser ouvir. Na verdade, serve para todo mundo, como você disse. Às vezes a pessoa está no carro e coloca o QR Code e vai ouvindo a história, né? Porque além da descrição das imagens, eu Você incluí o colocou o texto. texto, que é o audiobook, né? Sim, sim. Então ficou a audiodescrição com o texto da narrativa. Então tá completo lá. O que Pra... eu ia falar, só te interrompendo Não, rapidinho, fica à é que vontade. quando eu preparei o roteiro lá do teu livro, eu enviei para o Diego, que é um ex-aluno nosso, que é cego, e que fez o curso de audiodescrição também, e que hoje trabalha com a consultoria, né, da audiodescrição. E aí ele falou, né, olha, pode ajustar isso aqui, olha, eu não entendi aquilo ali, e aí a gente vai ajustando para que ele valide o trabalho que a gente faz. E assim ele É conseguiu isso. visualizar as imagens Sim, da sim, obra, né? Muito sim. bonito. E isso é muito importante para todos nós, né? Como você disse, a audiodescrição não é só para quem não enxerga
né? Para quem é cego, para todas as pessoas que têm dificuldade e até quem quer só ouvir o texto também, né? Pode ouvir as imagens. Isso é até poético, né? Ouvir as imagens é tão bonito. Lúcia, e o Braille? As pessoas, o Braille ele é até mais conhecido, digamos assim, que a audiodescrição, né? Que a audiodescrição vem sendo discutida há pouco tempo. Então fala pra gente o que é o Braille e como é que a gente usa o Braille. Então, o Braille é uma escrita, né, usando pontos para poder construir textos. E o Braille ele é uma ferramenta extremamente importante para as pessoas cegas que estão, crianças, né, por exemplo, que estão na fase de alfabetização. Ela é extremamente importante para possibilitar que essa criança vá adquirindo conhecimento sobre a escrita, sobre como construir as palavras, conhecer as letras do alfabeto, uma alfabetização que a gente faz com todas as crianças, né? O Braille, ele possibilita que, assim como a audiodescrição, né? Ele possibilita que as pessoas cegas tenham acesso à informação, ao conhecimento, né? Torna as pessoas cegas, usuárias do Braille, mais independentes, mais autônomos, né? Ele consegue acessar informações que estão em Braille sem necessidade de alguém para que faça a leitura para ele, né? Então, assim, é um recurso, é uma tecnologia altamente importante e fundamental para que as pessoas com deficiência visual consigam ter acesso a todas as informações que circulam na sociedade, seja na área da cultura, seja na área, nas atividades diárias, no comércio, né? Agora, o que a gente verifica é que o Braille, por exemplo, ele não é muito usado no cotidiano, né? Por exemplo, eu vejo que em caixas de remédio a gente tem informações em Braille. Eu não sei Braille. Eu entrei num curso agora no Instituto Benjamin Constant para tentar aprender, né, ler um pouco. Eu não sei qual é a informação que tem lá, mas até onde eu consigo me lembrar, e me desculpem se eu não estiver trazendo a informação correta, mas eu desconheço onde mais a gente tenha informações em Braille nos produtos para além da farmácia. Eu já vi que em supermercado tem algumas coisas, o cardápio, por exemplo, que é uma coisa obrigada por lei, a gente não vê cardápio em Braille nos restaurantes, nas lanchonetes. A gente hoje tem muito cardápio que está lá no QR Code, tu entra, tu acessa, a pessoa cega pode acessar isso aí e tal, ouvir pelos diversos, né, leitores de tela, mas no Braille não tem, né? Não sei se por conta de que precisa imprimir esse material. Nem todo mundo conhece quem é que faça esse trabalho, mas eu acho que aqui em Marabá a gente tem o CAP que deve fazer isso. Por um tempo, o Núcleo de Acessibilidade da Unifespa fez a impressão de contas de energia para o Nacélio. Sim. Fez a impressão dessa conta de energia para o Marcelo, para o Nacélio, mas eu desconheço outros lugares que façam, desconheço outros produtos que estão no comércio e que tenha essas informações que deveriam ter para que a pessoa cega, que é usuária do Braille, possa ter acesso, né? Informações como validade, informações de preço, né? Uma outra coisa que a gente observa muito é que muitas pessoas cegas, ou porque ficou cega já em idade avançada, já era alfabetizada, já era, né, já lia, já trabalhava, é, que não sabem o Braille, e crianças que estão se alfabetizando e que não usam o Braille, né? Mas a gente entende que o Braille ele é um sistema de escrita que é fundamental
para as pessoas que são cegas, para que eles tenham acesso a essas informações que circulam na nossa sociedade. E é importante também na área educacional, né? Porque uma pessoa que lê, que é vidente e que lê, consegue, para além de todas as regras gramaticais que a gente tem na língua portuguesa, ela consegue ver como é que essas palavras são escritas. Enquanto que a pessoa cega, que não tem um contato com a letra, que não tem um contato com a palavra, e ela não é usuária do braille, ela não consegue ver como a palavra casa, por exemplo, é escrita, né? Casa é com S, mas o som é dizer, e aí ela vai escrever como ela está ouvindo, né? Então, ela ter contato com a palavra escrita é extremamente importante também, porque ela vai vendo como é que essas palavras são grafadas de fato. Isso é interessante, essa reflexão que você está fazendo. E eu tenho uma sensação, talvez eu esteja errada, mas eu tenho uma sensação de que o Braille ele está cada vez menos usado, né? Por quê? A gente tem a tecnologia, e aí é um problema porque nem todo mundo tem acesso à internet, isso ainda não é uma realidade, né? Assim, internet. Porque muita gente tem internet só pro WhatsApp. Ela não tem internet para ler o QR Code, para abrir o vídeo, a não ser que esteja no Wi-Fi, né? Mas, por exemplo, no restaurante, se ela não tiver Wi-Fi, não tiver acesso ao Wi-Fi, como é que ela vai ler o cardápio, ouvir o cardápio? Eu tenho percebido que eu espero que, claro, tenha cada vez mais acesso à internet para que isso seja uma realidade. A gente tem visto muito presente os vídeos mesmo, né? O áudio, em vez do braille. Eu tenho essa sensação que o braille está cada vez menos usado. Não sei se é porque é especulação, só porque eu não sei, não sou da área, não sou pesquisadora da área. Não sei se é porque para imprimir em braille é muito caro. Eu tentei colocar o meu livro para ser impresso também em braille. Não dei conta com o valor que eu recebi do prêmio, né? Então, eu não tinha como. Ele era bem mais caro que publicar o livro só sem o braille, né? Então, dificultou essa parte. Aí eu, então, coloquei a audiodescrição. Eu queria colocar os dois, né? Não foi possível. Mas eu tenho percebido isso, Lúcia. Eu queria que você falasse um pouco qual a sua percepção sobre isso. Mas antes, você vai pensando aí na sua resposta, porque eu vou passar a fala agora para o nosso querido diretor, Leon, que está ali, para chamar o pessoal para vir se inscrever e participar das nossas redes sociais. Leon? Boa noite para você que está em casa. Você está no melhor lugar para estar na sexta-feira à noite, às 19 horas. Então seja muito bem-vindo ao Lugar de Debates. E eu peço para que você, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, agora é a hora. Basta descer um pouquinho, clicar nesse botão vermelho, inscreva-se. Nós temos mais de 1.600 inscritos e agora só falta você. Acompanhe também o nosso trabalho na rede social, acompanhe a Casa de Leis. Basta escanear o QR Code e você vai encontrar tanto o nosso Facebook, o nosso Instagram, onde você procurar Câmara Municipal de Marabá, você vai encontrar. E agora temos uma novidade, que as nossas transmissões das sessões ordinárias e solenes são feitas em todas as redes sociais. Então não tem mais desculpa para você não acompanhar mais a sessão ordinária, tá bom? Então fique acompanhando conosco, acompanhe o trabalho dos vereadores e é isso aí. Isso mesmo. Muito obrigada, Leon. Lúcia, então, o que você Então, acha dessas minhas especulações, né? tem algumas vozes, né, que falam sobre a desbrailização, Ah, olha né? aí. Que é as pessoas cegas mesmo, né, não estarem usando mais o braille por conta de todas essas tecnologias que hoje a gente tem disponíveis aí no mercado e que nos auxiliam muito e que auxiliam as pessoas com deficiência visual, baixa visão, cegos, auxilia imensamente. Mas, como a gente já falou, você conhecer o braille, você ser usuária do braille, é extremamente importante porque você tem um contato direto com a leitura, com as palavras, com as frases, com os textos literários. A gente sabe que existem muitos livros que estão em audiobooks, em livros falados, mas não é a mesma coisa que você ler, que você ter contato com a palavra, que você eh, ficar ali imerso naquela leitura, né? E isso te possibilita, né, para além de
conhecer as palavras, você ficar muito mais ágil na leitura do Braille, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica feliz por todo esse desenvolvimento tecnológico que possibilitou essas ferramentas que a gente tem hoje, né? Que dá apoio, né? Que torna acessível todos os conteúdos para as pessoas com deficiência visual, a gente também fica triste, porque essa escrita, né, ela pode acabar em um dado momento não ser de conhecimento de todas as pessoas cegas, que são basicamente as usuárias, né, do Braille. Eu, por exemplo, que estou tentando aprender o Braille, eu leio o Braille com os olhos. A pessoa cega lê o Braille com os dedos, é diferente. Eu acho que, eu não sei se eu conseguiria ler, se eu tenho a mesma sensibilidade, porque a pessoa cega, ela desde sempre usa os dedos, né? Como sendo o olho, digamos assim, né? Para fazer a leitura do Braille. Acho que eu não tenho essa sensibilidade. Então, eu leio, o pouco que leio hoje é com o olhar, né? E, e eu digo isso a partir do que eu vejo as pessoas cegas que usam o Braille. Tem uns que leem muito vagarosamente e tem uns que só vai passando o dedo e é uma coisa muito rápida, né? Muito. Então, eu tenho ouvido pesquisadores falarem sobre desbrailização, mas a gente espera que isso de fato não venha a ocorrer. A gente espera que as tecnologias elas se complementem, né? Que um complemente o outro e a gente consiga continuar usando todas, né? Que eu saiba usar e que eu escolha o que eu quero usar naquele momento. Até porque é um direito também da pessoa com deficiência visual ser alfabetizada, né? Sim, E ser alfabetizada na escrita que vai facilitar a vida, né? Porque a gente vê a alfabetização na língua portuguesa, na escrita da língua portuguesa, né? A gente, por exemplo, pode citar um exemplo muito claro. Você pega os livros didáticos, não vem em braille, né? mas eu acho que tem livros didáticos em Braille. Eu não sei se são distribuídos para todo o Brasil, mas o Instituto Benjamin Constant, a Fundação Dorina Noil, eles fazem Esse trabalho em esse parceria, trabalho. mas não chega, Mas né? eu não sei se chega para Aqui todo no município mundo. eu não vi. Eu posso estar enganada, pode estar chegando agora, Eu mas eu também ainda não vi. desconheço. É, Mas eu sei que eles fazem esse trabalho com alguns livros didáticos. Inclusive, acho que no último curso de audiodescrição que eu fiz pela Dorina, eles colocaram os consultores cegos para contar suas experiências sobre a descrição das imagens dos livros didáticos. legal. Eu É acho importante. que tem, talvez não chegue para todos, né? Ainda não é uma realidade, né? É por isso que a gente não vê, por exemplo, crianças nas escolas sendo alfabetizadas em braille, né? Até porque teria que ter. São tantas camadas, né, Luz? Teria que ter um São muitas. especialista É alfabetizador em verdade. braille dentro da Em escola. Braille. A gente está na luta para ter um auxiliar que acompanhe as crianças dentro da escola, Agora, eu acho que né? aqui em Marabá tem o CAP. Tem o O CAP. CAP deve fazer esse trabalho de alfabetização, acho que no contraturno. Não Sim. sei como é que é o funcionamento, mas eu quero acreditar que a criança cega vai para a escola regular Uhum. e no contraturno pode ir para o CAP e lá ela ter essa alfabetização, né, no Braille. O CAP tem feito um ótimo trabalho, não dá conta de tudo, porque também a estrutura é muito pequena para a grande demanda, digamos assim, né? É um trabalho incansável que eles realizam lá, mas eles não dão conta de mesmo, assim, por exemplo, de atender todo mundo, né? Eu, a- É um sonho, é utópico talvez, né? Mas é um direito constitucional, inclusive, né? Que tenha em todas as escolas, que seja uma realidade nas escolas, onde tiver, né? Escola que tenha tanto para pessoa com deficiência visual, quanto também para pessoa com surdez e as outras, né? Deficiências, que elas realmente sejam incluídas. E aí, falando disso, eu queria que você falasse quais são os impactos da falta dessas ferramentas em ambientes educacionais, escolares. A gente está falando de escola pública. Quando a gente fala de escola particular, para o interior do Brasil, a coisa ainda é pior. Vamos ser sinceros, né? A coisa ainda é mais difícil de ser aplicada.
Eu acho que eu penso que o impacto da falta desses recursos nas escolas, ele é danoso, priva, retira o direito que essas crianças, que esses jovens, que essas pessoas têm ao acesso à educação, né? Quando uma criança cega é educada sem as devidas condições de acesso, ela está na escola só para cumprir tabela, né? Ela não tem acesso ao conhecimento, ela não tem acesso àquilo que as outras crianças que estão ali naquele momento têm, né? Então, some-se ao fato de não ter o recurso, né, de não ter essa tecnologia, ao fato daquilo que você trouxe há pouco, que é a falta de um profissional que seja especialista, que seja formado, que tenha um conhecimento, e eu diria que tenha boa vontade para Também. poder, né, fazer, fazer com que essa criança participe efetivamente e tenha acesso efetivamente àquilo que está sendo ensinado na sala de aula. E aí a gente, claro, está falando da deficiência visual aqui, mas que cabe mencionar as crianças surdas, as que têm deficiência intelectual, as que têm transtorno do espectro autista. Toda essa população, ela tem direito, né, a acessar a educação, a acessar os conteúdos que são trabalhados e que, quando falta essa acessibilidade, quando falta esses recursos educacionais que possibilitem que esse conhecimento chegue de fato até essa criança, esse jovem, essa pessoa consiga de fato aprender aquilo que está sendo ensinado, a gente está alijando. A gente está alijando essas pessoas de um direito que é básico. A gente está retirando dela a possibilidade de sonhar, a possibilidade de aprender e de conviver na sociedade, de usufruir de tudo aquilo que foi construído ao longo de todo o tempo que a gente está aqui, né, nessas nossas existências, né, e em todos os setores, né? A gente possibilita para alguns e priva outros. Então, o impacto da falta disso é extremamente negativo. E a gente vê muita gente trabalhando com muita boa vontade, né? A gente vê na Secretaria de Educação, a gente vê lá na universidade, a gente vê no CAPES, a gente vê no CAIS, né? Também. Trabalhos, excelentes trabalhadores, profissionais, pessoas que se dedicam. Mas a gente vê que ainda tem muito que avançar, né? Muita luta a ser enfrentada ainda, como em todas as áreas do grupo de pessoas com deficiência, as pessoas que têm autismo, né? Autismo, inclusive, é uma coisa que tem sido debatida há pouco tempo, né? Também. Então, são muitas lutas. A gente sabe que tem muitos profissionais que estão trabalhando incansavelmente, mas a gente precisa de mais, de melhoria, de que olhem mesmo, de fato, de mais estrutura, né? Para essas ações e para esses profissionais. E aí, quando a gente olha agora, a gente vê que a hora já voou, já tá no. Gente, passou muito, muito rápido. Eu queria que você falasse assim, a gente também teve avanços, né? Nós Sim. tivemos avanços, né, Lúcia? Quais são os avanços que você pode citar para a gente na área da acessibilidade e da inclusão para pessoas com deficiência visual? Então, apesar de todo esse cenário, de a gente falar das dificuldades, de fato houve avanços. Sim, E se a gente for centrar na área educacional, a gente pode dizer que a lei de cotas, para que as pessoas entrem na universidade, que a gente nunca sim, pensou, né? Que as pessoas com deficiência um dia conseguissem sim. chegar ao ensino superior. E que hoje está, assim, muito estão chegando muitas pessoas até a gente, e não só aqui na Unifesp, mas se a gente for olhar por esse Brasil afora, tem muita gente com deficiência que está acessando a universidade por meio das cotas. Então, a lei de cotas é uma. A gente olhar para o ensino básico e ver que a legislação também traz imensos benefícios para essas crianças que estão lá. A lei determina
várias obrigatoriedades para que essa criança permaneça permaneça na escola, né? E consiga, de fato, aprender. E a gente tem visto que os professores, as secretarias de educação, o Ministério da Educação, têm investido muito fortemente na formação dos professores para que eles consigam trabalhar com essas crianças, aprendam, né, como desenvolver atividades e realizar um trabalho para que essas crianças, quando estão na escola, e para que os alunos do ensino superior consigam, além de entrar, permanecer e concluir o curso que querem. Então, assim, quando a tecnologia, né, com o desenvolvimento da tecnologia e o surgimento de outras tantas tecnologias assistivas, também foi um avanço muito grande que beneficiou as pessoas com deficiência visual a ter acesso aos livros escritos, a ter acesso a outras informações que circulam na sociedade, né? Como, por exemplo, os leitores de tela no telefone, que antes não existiam, o NVDA, que é uma outra ferramenta que possibilita que as pessoas cegas consigam, né, acessar informações, ler textos. Então, assim, apesar de tudo, esses avanços, eles chegam, né, e impactam de forma positiva as pessoas com deficiência visual. Mas ainda não é o suficiente. Apesar da gente saber que existem, né, a gente precisa de mais. E eu diria que, dentre as barreiras todas que a gente enfrenta, né, no dia a dia, a barreira mais difícil da gente romper, né, é a barreira atitudinal. Sabe? Se uma pessoa com deficiência, ela é tratada de uma forma diferente, né? É olhada com olhar a pessoa olha com olhar de pena, ou invisibiliza essa pessoa, ou mesmo sabendo que ela tem direitos, ela não dá condições para que essa pessoa acesse o que ela precisa. E por mais que ela saiba, ela não queira mudar a atitude dela em relação a isso, isso é muito mais difícil da gente conseguir do que a gente adquirir um equipamento que custa caro, a gente ensinar uma pessoa que tem deficiência visual, por exemplo, a usar um celular, a usar um computador, a fazer orientação e mobilidade, que são atividades que, quando eles não sabem, eles precisam aprender, e que algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade, mas aprendem. Agora, as atitudes das pessoas em relação às pessoas que têm deficiência é muito mais difícil de romper, sabe? Essa é a pior barreira, né? Essa é A a ser pior vencida. barreira. A mais difícil, porque trabalha com a cultura da pessoa, com os valores e com empatia, né? Essa pessoa tem que ter empatia. Saber e respeito, né? Saber que todos têm direito de acessar, ter direito de chegar onde quer, né? E que precisa ter os meios adequados para que aquela pessoa chegue, né? Nós precisamos nos adequar para que essas pessoas tenham direito e, de fato, é efetivado, né, Lúcia? A gente está chegando no final do nosso podcast, a gente foi muito rápido mesmo, para nós que estamos sentados, com certeza, porque para as meninas que estão em pé, fazendo a Libras, né? Mas, assim, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, inclusive você deu o gancho, porque a gente tem várias perguntas que não foram feitas, mas, assim, você falou uma coisa que eu queria te perguntar agora no final, deixasse uma mensagem do que nós podemos fazer enquanto sociedade, que atitudes nós podemos tomar no nosso cotidiano, coisas simples. Não sou especialista em descrição, não sou especialista em Braille, não sou especialista em Libras, não tenho especialidades na área da psicologia para lidar com pessoas com autismo e assim por diante. Mas o que eu posso fazer no meu cotidiano para tornar a sociedade um lugar mais inclusivo de fato? Uma sociedade mais inclusiva, acessível,
que as pessoas realmente, de fato, tenham seus direitos respeitados e se sintam acolhidas nos espaços diversos, né? Que tenha equidade de verdade. Acho que a gente pode começar com o respeito, né? O a respeito com essa pessoa que tem deficiência. A gente individualmente pode fazer coisas simples mesmo, né? Como, por exemplo, se eu estou diante de uma pessoa que tem deficiência, e eu não sei como tratar, eu não sei como me reportar a essa pessoa, eu vou lá e pergunto, eu me apresento, eu pergunto se essa é a forma correta, como é que eu posso chamá-la, como é o que que eu posso fazer para poder, de fato, agir, agir de forma correta com ela, né? Mas eu acho que, assim, o poder público, ele tem a possibilidade de realizar ações, de desenvolver programas que atendam os direitos básicos das pessoas que têm deficiência, em todos os setores da sociedade, seja na área educacional, seja na área da saúde, seja na área cultural. Então, assim, essas pessoas, elas pagam impostos também. Elas, portanto, são cidadãs e elas precisam ter esses direitos respeitados. Elas precisam ter acesso à cultura. Então, se a gente tem aqui em Marabá, por exemplo, a gente tem um museu, vamos deixar esse museu acessível? Vamos fazer com que essas pessoas consigam entrar no museu, consigam ter informações sobre as obras, saber o que é que tem lá, ter audiodescrição naquelas obras do museu, na área educacional, né? E o museu também é um centro educativo, né? Mas nas escolas, por exemplo, que a gente pudesse ter um espaço, um laboratório, onde tivesse professores com formação adequada para estar ensinando o Braille, para além do CAP, que, como a gente sabe, é um espaço que faz isso, mas que está, né, estrangulado porque a demanda é grande e não tem condições de atender todo mundo. Acredito que na área da saúde, por exemplo, eu sei que tem casos de pessoas que estão há anos esperando por um laudo, Sim. né? Há anos está lá esperando uma consulta, há anos está esperando, e quando eu falo e enfatizo anos, eu estou enfatizando porque é real. Eu conheço pessoas que estão nessa situação. Então, isso, para além de uma negação de direitos, é também uma grande falta de respeito com um cidadão da cidade e que precisa muito mais do que muitos outros. Não estou dizendo aqui que os outros cidadãos não devam ter celeridade nos seus processos mais diversos possíveis, mas eu estou dizendo que a pessoa com deficiência tem a prioridade nesse atendimento e nem isso é respeitado. Então, assim, eu acredito que a gente pode, enquanto indivíduo, né, a gente pode fazer pequenas coisas, pequenos gestos, conversar, acolher, dar carinho, um abraço, né? Um momento de conversa com essas pessoas, chamá-lo pelo nome correto. Acredito que isso é um grande passo, ou um grande primeiro passo, é um movimento inicial, né? E posteriormente a gente vai descobrindo junto como fazer uma um trabalho melhor, né? Ou como, de fato, agir com essas pessoas. E se você me permitir acrescentar, eu vejo que atitudes pequenas, como você disse no dia a dia, contribuem muito. Por exemplo, você não parar, mesmo que rapidinho, na vaga da pessoa com deficiência, né? Sim, verdade. Ah, eu vou rapidinho ali. Não. Nesse rapidinho, a pessoa chegou ali já também, né? E é um direito dela. Não estacionar em frente às rampas. Quando os empresários, as pessoas, as instituições públicas forem construir rampas, adequar as rampas às medidas adequadas, às normas da BNT, as normas certas. Porque o que a gente vê aí de falsas rampas é um rali, sei lá, aquilo. É uma coisa inclinada, com lajota, estreita,
Na Como que a verdade, Gabi, pessoa... falando em rampas, a gente teve uma aluna do curso de Direito Uhum. que ela passou no concurso da prefeitura. E aí ela é usuária de cadeira de rodas, e a escola para a qual ela foi designada não tinha, não tinha rampa, não tinha como ela entrar na escola. Ah, E aí a direção da escola ficou pedindo para a Secretaria de sim. Obras construir a rampa e tal. E aí foram lá e construíram a rampa. Mas... Mas ela não conseguia subir. Porque não é a rampa, né, gente? É um muro. Como é que é E aquilo? aí então É uma pista de skate. a secretaria voltou lá e refez a rampa de acordo com a norma. Mas será que precisaria Não é ela gasto ter voltado? público. Cara, Não é gasto não é público. gasto de dinheiro público, Desgaste do né? servidor, né? Era só ter visto como é que era a norma e Né? construir a rampa de acordo com o que prediz lá. Para isso tem Ah, engenheiros, né? né? Então, Né? para isso tem engenheiros e que deveriam ter minimamente esse conhecimento para poder fazer a rampa ou qualquer outra edificação Uhum. de acordo com o que pede a ABNT. E uma coisa interessante da gente ver também nesse quesito de edificação é que, por exemplo, as pessoas acham que ter um banheiro acessível, Uhum. basta colocar a plaquinha lá, né, de banheiro Sim, acessível. aquela Né, plaquinha, aquela né? plaquinha. E aí, a pessoa que é usuária de cadeira de rodas entra nesse banheiro e não consegue dar um giro de 360 graus ali dentro. E aí, então, tem que entrar de frente e sair de costa, né? Não Né? consegue se movimentar ali dentro. Ou ainda Não de tem não as ter, barras, né? não ter as barras, ou até tem, a maioria até tem as barras, mas não tem, às vezes, aquele sinal sonoro, a campainha, porque se a pessoa passar mal lá dentro, não tem quem vá ajudar. É. Enfim, são pequenas coisas mesmo que podem ser feitas e que não são feitas. Não são. Não Então são. são essas atitudes pequenas, por exemplo, você tá numa fila, respeitar, né, a vaga, a A vez, a prioridade. prioridade, ter paciência, por exemplo, com as mães que vão com crianças que têm autismo. Eu já vi em casos em consultórios que a pessoa não tem paciência, fica irritado com a mãe que tá com a criança que tem autismo que tá ali naquela tá nervoso, a criança ficou nervosa, é um ambiente estranho, então ele começou a gritar, a ficar agoniado, né? E a mãe tenta de todo jeito, né, acalmar a criança. Então, acho que todo mundo tem que ter um pouco de empatia, né? Respeitar, saber que aquela mãe também tá numa luta ali, que não é fácil. E geralmente as mães é que vão com as crianças, né? Sim. Geralmente é a mãe que está presente nessas situações. Então, são atitudes de quem atende, os atendentes do supermercado, dos laboratórios. Eu já vi casos de amigas que têm filho com autismo e não foi respeitado no supermercado, teve que fazer, aí é chamada de histérica, porque ela teve que fazer alterar a voz para poder ser ouvida, para ser respeitada, né? E infinidades de coisas. Então, são atitudes pequenas, mas que fazem toda a diferença, porque acolhem, né? Dão visibilidade para a pessoa e respeita aquela pessoa, né? Lembrando que qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, também podemos Sim. ter uma deficiência, Estou né? bem agora, Uhum. sou normal, não tenho deficiência, né? Nenhuma deficiência, mas eu Posso. pode ter um acidente, posso ter uma doença que vai me deixar com alguma sequela, É, vai me deixar com deficiência. Então, exatamente. a empatia, o respeito acima de tudo é primordial para que esse grupo de pessoas consigam viver em sociedade junto com a gente, ou melhor, a gente consiga, né? Viver com eles, De né? forma bem, né? É verdade. Respeitando-os. É isso, gente. Leon, Bem, pessoal, boa noite de novo. Se você não se inscreveu no nosso canal, agora é a sua última chance. Não, última não. A gente vai ter outras oportunidades. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal, acompanhe as conversas que nós já tivemos nessa temporada. Já vieram muitas pessoas interessantes para cá, assim como essa conversa foi, muitas outras também tiveram aqui no nosso podcast Lugar de Debates. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, essa é a hora. E também acompanhe conosco o que acontece aqui na Casa de Leis, escaneando apenas o QR Code que você vai encontrar tanto no nosso Facebook, no nosso Instagram, onde você procurar Câmara Municipal de Marabá, você vai encontrar. isso mesmo, gente. Muito obrigada. Quero agradecer aqui a Maiara, a Andresa, que
estão aqui com a gente também fazendo a interpretação em Libras. Agradecer imensamente a participação da Lúcia. Obrigada, Lúcia, por ter aceitado nosso convite, Obrigada por pelo estar aqui. convite. E espero que a gente tenha outras e outras oportunidades de dialogar sobre essa temática, refletir mais sobre ela e praticar atitudes pequenas que fazem um impacto com certeza positivo na vida de todas as pessoas. Não só das pessoas com deficiência, mas também na nossa, né? Sim. Então, muito obrigada. Um abraço no coração de todos vocês. E a gente se encontra aqui na próxima sexta-feira em mais um episódio do podcast Lugar de Debates. Gente, compartilha com outras pessoas, tá? Divulga para que mais pessoas tenham acesso a um conteúdo que é tão relevante como esse e tão informativo, tá bom? Um beijo. Beijo, Lúcia. Beijo também. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que agradeço e até mais.